Você vai fazer a prova do CNU, o Concurso Nacional Unificado deste ano? Quer saber como é a prova de inglês? Está preocupado com ela? Quer saber como gabaritar a prova? Olá, eu sou Paulo Dávila e neste vídeo eu vou te mostrar como são as provas de inglês da Sesgan Hill. Vou te mostrar exemplos de questões anteriores e assim te ajudar a saber como gabaritar a prova de inglês. Desde já, deixa seu like, se inscreve no canal para que você possa ter mais vídeos como este. O Concurso Público Nacional Unificado, ou CNU, ele teve seu edital lançado no dia 10 de janeiro, agora. Nós temos para este concurso mais de 6.000 vagas em diferentes áreas. E as provas porque são português, matemática, administração e inglês, pois este vídeo aqui irá fornecer para você maiores informações mais detalhadas sobre a prova de inglês para este concurso. Então, as provas serão aplicadas no dia 5 de maio de 2024 e em mais de 200 cidades, diferentemente dos outros concursos anteriores. Inscrições, elas iniciaram no dia 19 de janeiro. Portanto, se você já está inscrito ou ainda pretende se inscrever até o dia 9 de fevereiro, é bom você saber como será a prova, pois isso te auxilia na sua preparação. A banca para esta prova aqui é a Fundação Sesgan Hill. Muito bem, ou simplesmente Sesgan Hill. Agora, por que é importante saber qual a banca? Porque sabendo qual a banca, você sabe qual o modelo de prova. Você irá enfrentar um desafio. Aqui nós temos algo que o Sun Tzu disse, que é: conheces teu inimigo. Vamos dizer que o teu inimigo é a tua prova. E também conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber o quanto que você sabe, o quanto você não sabe, porque isso te guia para aquilo que você tem que aprender. Continuando, se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso, desde que você conheça o teu inimigo, saiba o que ele pretende, o que se passa na mente dele, e também você se conhecer a si mesmo, saber quais são as suas habilidades e também saber quais são os seus pontos fracos. Se você ignorar o teu inimigo e conhecer a ti mesmo, as tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Tá? Meio a meio, 50%, 50%. Agora, se você ignorar tudo ao mesmo tempo, o teu inimigo e a ti mesmo, só vai contar derrotas, ou seja, vai gastar tempo e dinheiro no concurso e não vai ser aprovado. Tá? Então, aqueles que pretendem aumentar as suas chances, é muito bom ou é de grande importância saber qual o modelo de prova, como são as provas. Neste caso, nós vamos falar aqui somente da Fundação Sesgan Hill, pois ela é a responsável por este concurso. Então, provas de inglês da Sesgan Hill. O que nós temos de informação a respeito delas? Primeiro, ela explora todos os itens do edital. Como assim? Ela vai te cobrar, se no edital diz que vão te cobrar sujeito, verbo, complemento, voz passiva, tudo isso aí vai cair na tua prova. Tá? Como é que ele vai conseguir colocar tudo isso na tua prova? Bem, uma característica da Sesgan Hill é que os textos das provas da Sesgan Hill são textos longos. As respostas ou as alternativas também são longas. Você tem bastante material para ver. Mas, porque eu digo mas porque se os textos são longos, você tem muita informação. As respostas também têm muita informação. Isso é uma dificuldade. Agora, as provas, a Fundação Sesgan Hill, ela te direciona para você ir direto ao ponto. Ela não te enrola muito, tá? Ela é objetiva. Exemplo, então, eu falei texto longo, vejam bem, isso aqui é da prova do Banco do Brasil do ano passado. Isto é uma página da prova.
Vejam o tamanho do texto aqui. Quase que preencheu a página inteira, né? Só deu espacinho aqui para 2 questões. Uma questão não era tão longa, né? Mas a outra aqui, o fragmento, blá 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 blá, blá já era um pouquinho mais longa. E de qualquer maneira, você tinha que encontrar isso em todo o texto. Então, esta seria uma dificuldade. É bom estar preparado para isso. Não chegar no dia lá e se assustar. Meu Deus, e o que eu faço agora? Não. Se você já sabe de antemão isso aqui, você não tem por que se apavorar no dia, né? Você já conhece, já sabia antes como seriam as provas. Vamos lá. Exemplo de resposta ou de pergunta, né? Eu disse que tem um mas, tem um porém. Os textos são longos, mas eles te direcionam. Como que vão te direcionar? Eles estão dizendo aqui, ó, por exemplo, ó, na questão 12. In the segment of the 5th paragraph, no segmento do 5º parágrafo, ou seja, para responder essa questão, você não precisa, diferentemente de outras bancas, olhar o texto inteiro, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, não, já estão te dizendo que a resposta para isso aqui está no 5º parágrafo. Então, você vai lá no 5º parágrafo do teu texto, onde você encontra esta frase que está aqui entre aspas, né? E vai ver a resposta. Outro exemplo aqui, ó. In the section of last paragraph. Na seção do último parágrafo. Então esquece parágrafos 1, 2, 3, introdução e assim por diante. Vai direto para o último parágrafo. E vejam bem, o texto está em inglês. E a pergunta também está em inglês, tá? E aqui então você tem esse trechinho que está dizendo na seção do último parágrafo, já vem o trechinho aqui, e agora vem as perguntas para serem feitas, para ser respondidas. Prova de inglês da Sesgram Hill, você já sabe então o que vai aparecer de cara. Um texto grande, uma resposta talvez um pouquinho grande, mas vai te direcionar. Qual é a dificuldade? É mediana. Com tudo isso a dificuldade é mediana? Sim, sim, sim. As questões não são para um expert em inglês. Você tendo um bom conhecimento da língua inglesa é suficiente, tá? Além do mais, lembrem-se que isto aqui é um concurso, é uma competição. O teu objetivo é fazer mais pontos que o teu concorrente. Se o teu objetivo é fazer mais pontos que o teu concorrente, né, vai ser dificuldade mediana para você, mas também vai ser dificuldade mediana para os outros, tá? Então, é muito bom estar preparado para o modelo de questão que será apresentado, para que você não perca pontos, né? A tua ideia é conseguir mais pontos que os demais concorrentes. Então, aqui nós temos edital do Banco do Brasil de 2023 como exemplo. Vejam lá o que eles dizem que vai ser cobrado. Você precisa conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. Isso é isso. Ponto finito, acabou. Não diz mais nada. Então, significa o quê? Se ele está dizendo que precisa de vocabulário fundamental, aspecto gramatical básico, não podia ser uma dificuldade muito maior do que essa aqui. Mas estão te pedindo o que é vocabulário fundamental. Sai tudo nisso aqui, tá? Ok? Eles vão te dar um texto e vão pedir para você entender as palavras, vocábulos que estiverem naquele texto lá. E em relação a verbo, advérbio, tempo verbal, verbo modal, esse tipo de coisa, porque isso aí é coisa básica para você entender um texto. As questões. Você tem 5 alternativas cada questão. Não são 4. Algumas bancas são 4, mas aqui são 5. E você não é penalizado se você errar uma questão, tá ok? Errou uma, tudo bem, tá? Não tem problema porque não podia ter errado, tá? Mas não vão te descontar uma certa, como a CESP. Tá? Nas provas da CESP, quem já fez prova da CESP já sabe. Acertou a questão 1, errou a questão 2, zerou a 1, tá? Ele anula, uma errada anula uma certa. Isso é para evitar o chute, tá? Existem outras maneiras melhores de anular o chute do que penalizar a errada. Na Sesgram Hill, isso não ocorre. 5 alternativas, uma delas está correta e pronto. Você precisa pensar um pouco, tá? Não é questão de decoreba. Até porque o edital mesmo, no todo, ele pede que as questões sejam elaboradas, não só as de inglês, mas todas elas,
ele pede que as questões sejam elaboradas de maneira a fazer com que o candidato tenha que raciocinar um pouco. Quem já fez prova de Enem já sabe que o modelo da prova de Enem é um pouco diferente de outros vestibulares, tá ok? Que pede só aspectos gramaticais, o tipo de coisa assim. Você pensando um pouco, raciocinando um pouco, se já tem algum conhecimento. Agora, quem não tem, quem sabe zero de inglês, vai fazer prova de inglês, vai no chute. Outra coisa, não pode pensar um pouco. Às vezes, lógica ajuda. Às vezes. Agora, se você não sabe nada, não tem muita coisa para te ajudar. Tá? Então, como é que você vai se preparar para essas provas de inglês da Sesgan Hill? O pontapé inicial já está aqui. Já estou te auxiliando nesse ponto. Já estou te dizendo como é o modelo de prova. Questão grande, respostas longas também, mas eles te direcionam, tá ok? 5 alternativas cada questão. Dificuldade não é coisa de outro mundo, dificuldade mediana. Você praticando com provas anteriores da Sesgan Hill, você já está com meio caminho andado, tá ok? Porque também existe aquilo dela repetir um modelo de cobrança de provas anteriores, de outros concursos, tá? Então, você treina com as provas anteriores e também precisa, lembrem do que dizia lá no edital, vocabulário básico, aspectos gramaticais essenciais também. Então você tem que ver algumas aulas sobre alguns tópicos específicos. Por exemplo, não vá para uma prova sem saber algo bem básico, que são, por exemplo, números. Ah, números, mas está lá escrito o número 1, o 2, o 3. Sim, só que, por exemplo, no texto está com a representação dos números. E na resposta ele pode estar por extenso. Tá? Então você tem que saber isso aí. Não vai perder uma questão sobre algo tão básico quanto números. Então veja aulas sobre tópicos específicos. Aqui no canal você tem algumas outras aulas também sobre tópicos específicos de inglês. As aulas sobre tópicos específicos. Aqui, como eu mencionei antes, aqui mesmo nesse canal você tem algumas aulas sobre tópicos específicos, mas vamos dar alguns exemplos do que seriam esses tópicos aqui. Verbo to be, porque não há nada mais básico do que verbo to be, porque em toda escola, todo curso de inglês normalmente começa com o verbo to be. Tá? Então, esse aí é algo que provavelmente não, é certeza que num texto vai ter verbo to be. Se vai ser utilizado para resposta é outra coisa, mas no texto vai cair isso. Os pronomes. Para você não ter problema. Pronomes também, às vezes, causam alguma estranheza, alguma dificuldade em português. O exemplo mais clássico é aquela frase: isso é para mim fazer? Gramaticalmente, pela gramática normativa, estaria errado, porque isso é para eu fazer. Porque eu tenho. Pronome de caso reto é sujeito. Mim não é sujeito, é caso oblíquo. Por isso que mim não faz nada. Quem faz é eu. Em inglês também você tem o mesmo problema. Então, utilizar o pronome correto. Números. Eu mencionei anteriormente que você precisa saber a forma como se escreve os números. Comparativos e superlativos. Novamente, aqui também, em português nós temos alguns problemas com comparativos e superlativos falando em distinção de gramática normativa ou não. Por exemplo, algumas pessoas falam mais grande, gramática normativa seria maior. Tá? Então, esse é um exemplo para dizer que nós temos essas duas formas em português e em inglês você também teria uma forma que seria a adequada, considerada adequada pela gramática normativa, para ser empregada nos textos. E, finalmente, aqui nós temos ainda tempos verbais. Você tem que saber pelo menos o presente, o passado, o futuro, o presente perfeito, porque esses 4 aqui sempre estão presentes em todas as frases que você vai ver. Então, como você faz forma afirmativa, negativa e interrogativa dos tempos verbais. E os verbos modais, que são aqueles que te dão uma ideia de capacidade, de possibilidade. Eles modificam alguma coisa no verbo. Tá? Então, esses aqui seriam os tópicos para você dar uma olhada. Você pode dar uma olhada novamente, como eu falei aqui no canal. Tá? E não se esqueça, dá um like nesse vídeo para indicar que você quer mais vídeos como este. Aqui também nós temos já
alguns vídeos apresentando resolução de provas de concursos anteriores pela Sesgran-Rio. Pronto, agora você aprendeu como são as provas, como são as questões de inglês da Sesgran-Rio e assim aumentou as suas chances de aprovação. Deixa seu like, se inscreva no canal e comente neste vídeo o que você achou dele e quais vídeos você gostaria que fossem produzidos aqui no canal. Pratique com outras resoluções de questões anteriores que você encontra aqui neste canal. E boa prova!